que Davi derrubava todos? Porque ele confiava no Senhor. Mas o que dentro de ti está tirando a confiança no Senhor? Qual que é o adversário da tua alma que faz você não acreditar no amanhã, que faz você querer desistir? Ou que faz você ficar tão dopado de informações falsas que você acha que não vai dar certo? Qual que é a parte dentro de ti que te faz ficar intimidado? Sabe quando tu acorda de manhã e tu fala, não tem como. Eu não vou conseguir pagar as contas, não vou conseguir ser uma pessoa melhor, não vou conseguir organizar minha rotina. Qual que é a parte dentro de ti que está dizendo que você não vai crescer? Muitas pessoas foram chamadas para viver o extraordinário de Deus na terra, mas 90% delas não fazem isso, porque vivem com medo. Não são ousadas, não se preparam, não acreditam, porque os adversários da alma impedem de avançar. Sabe, o Senhor, Ele quer te perguntar essa noite, qual que é o adversário da tua alma? É uma doença crônica? Uma carência? Que você nunca teve um carinho de um pai, de uma mãe? É uma necessidade de aprovação? Qual que é a adversidade da tua alma que faz você não conseguir avançar? O Senhor, Ele quer tocar essa noite, quer dizer algo para ti. O Senhor, Ele quer te levar num lugar onde tu possa falar, onde tu possa liberar. Sabe, esse texto fala, não vos espanteis dos que vos resistem. Não tenha medo. O Senhor quer te tirar o medo. Sabe o medo do escuro? Não tenha medo. Não vos espante por aqueles que se levantam contra ti, seja aqui dentro. Os piores inimigos de Davi foram aqueles que estavam lá no palácio com ele. Homens que andavam com ele e de repente se levantavam contra ele. Não te espante se aquele que mais está próximo de ti se levantar contra ti. Não te espante se as pessoas que tu mais esperava ferirem a tua expectativa. Por quê? Porque não precisas se intimidar pelos vossos adversários. Não te espante se a tua esposa não faz o que tu espera, ou que teu marido não supre a tua expectativa. Por quê? Porque tu não precisa se espantar diante dos teus adversários. Deus, Ele está nos levando para um lugar de confiança total nele. Sabe, os medos que tu tem hoje talvez não serão os que tu tem amanhã. Os remédios que você toma hoje de ansiedade e depressão, talvez seja porque tu não consegue acreditar na palavra dele. Porque ele está dizendo para ti, é indício de perdição para eles. O evangelho destrói aquilo que é mal, mas a ti é salvação. Em quem tu estás confiando? O Senhor quer levar os teus olhos essa noite. Tira os olhos do muro que está na tua frente. Esse muro não pode te impedir de avançar. A única coisa que pode impedir você de avançar é a tua decisão de não avançar. A Bíblia inteira o Senhor fala, persista, avance, não pare, não retroceda. A responsabilidade está sobre ti. Tem muitos dizendo que aquilo que é de Deus, que é predestinado, vai acontecer. Não vai não, irmãos. Não vai não. Tem propósitos de Deus que só acontece se tu te posicionar. Como? Acredita. Pastor, mas eu não tenho força. Mas Ele nunca disse que tu teria força. Ele falou que basta tu crer e avançar para aquilo que lhe é proposto. Uau! O Senhor está te perguntando essa noite. Aliás, Ele está te dizendo, não vos deixe intimidar pelos vossos adversários. Aquele que tu serve é maior do que eles. Amém? Aquilo que te aflige hoje foi Ele quem criou. Mas Deus criou o mal, pastor. Deus criou um lugar para o mal. A ausência dele é o mal. Deus criou a possibilidade de você escolher o mal.
E até as maldições trabalham a favor de Deus. Por quê? Porque elas só estão apontando para ti que tem alguma coisa contigo errado, porque quem anda com Deus não é maldito. Quem anda com Deus é bendito na graça dele. Pastor, por que não funciona? Porque ainda tem uma parte tua que não está com ele. Não acredita nele, não descansa nele. Não vos espantei pelos vossos adversários. Abre comigo, Gênesis capítulo 16, verso 1. Diz assim, Gênesis 16, 1. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão, Abraão, ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse a luz. Portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha ter filhos. Presta atenção. Em Gênesis 12, Deus fala para Abraão assim, Abraão, eu te darei um filho com a tua esposa. Eu te multiplicarei na terra. A tua descendência dela será bendita todas as nações da terra. De Abraão, Jesus nasceu. De repente, Abraão já velho, com mais de 80 anos, ele para e percebe que o corpo está envelhecido. E ele fala, eu não consigo dar filhos. E ele conversando com a esposa dele, ele toma um conselho torto. E decide por ela. Porque Sarai, a Bíblia diz que ela chamava Abraão de meu senhor. Ela era muito submissa, ela respeitava demais o marido. Só que ela chegou um momento e falou, Abraão, eu não posso te dar filho, eu queria te dar um herdeiro. Só que eu não consigo mais acreditar em Deus porque tu já está velho. E Abraão também não acreditou mais. E a Bíblia diz que em vez de Abraão esperar o Senhor fazer na vida dele, porque Deus não tinha dado, porque ele não queria, porque ainda tinha algo na vida de Abraão para fazer. Entenda uma coisa, se Deus ainda não fez na tua vida, é porque tem algo que ele está fazendo. Amém? Ah, por que Deus está fazendo isso comigo? Porque ele está gerando uma nova condição em ti. Tem pessoas que só escolhem andar com Deus no momento em que Deus leva elas para o fundo do poço e elas não têm mais saída. É a forma de Deus de apontar para Deus. Tem pessoas que precisam ser lançadas de um barco, ser engolida por um peixe, ser cuspido numa praia, para decidir voltar para o lugar de Deus. Então, Abraão toma o conselho dela. E lá em Gênesis 16:15 diz, e Agar deu um filho a Abraão, e pôs o nome de Ismael, no seu filho que tivera de Agar. Tinha Abraão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Só que a Bíblia não diz que foi Deus quem deu. A Bíblia diz que foi Abraão quem fez. A Bíblia diz que foi Abraão quem trilhou. E daí em diante tu não vê mais Deus falar com Abraão. Porque Abraão entra num lugar da vida dele de justiça própria, de escolhas próprias, distante da presença de Deus. Aquele Abraão que tinha tido contato com Melquisedeque, que tinha descansado na obra de Melquisedeque, se distanciou dele. E aí, chega um momento, em Gênesis 17:1, que diz assim, ó, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Uau! Tá, mas Abraão não estava andando? Não. Ele tinha 86 anos quando teve Ismael. A última vez que Deus tinha falado com ele, ele tinha em torno de 70, talvez mais ou menos. Deus falou com ele somente com 99. Desde a época que nasceu Ismael até Deus falar com Abraão foram 13 anos. De 86 para 99. Imagina um homem que viveu 1 década e meia, no mínimo, sem falar com Deus. Naquele momento que Deus aparece para ele, em Gênesis 18, em Gênesis 17:1, e eu quero ler agora contigo aqui na palavra, Gênesis 17:1, Abraão diz assim, ó, 17:3,
Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. No verso 7 ele fala: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e o seu futuro descendente, para eu ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. No verso 9 diz: de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Todo o sexo masculino entre vocês terá uma marca, será circuncidado na carne. Verso 16: eu a abençoarei e também por meio de Sarai darei a você um filho. Sim, eu o abençoarei e dela procederão nações, reis de povos. Abraão se prostrou com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, Abraão estava debochando de Deus aqui: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus disse: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Capítulo 18, verso 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro dele e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o teu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Deus apareceu para Abraão, falou para ele que ele ia ter Isaque, prometeu para ele, falou: Abraão, tu está com 99 anos, mas eu vou te dar o que eu te prometi. Existe um lugar para ti. Sabe o que Abraão faz? Ele mais ou menos não acredita. Deus sai. Daqui a pouco Deus manda 3 homens lá, anjos. Chega diante de Abraão. Agora Abraão está mais humilde. Ele dobra o joelho dele e ele fala: se possível, não te passes de mim. Eu ainda acredito que tu pode fazer algo na minha vida. Aqui Abraão voltou a caminhar com o Senhor. Logo depois a Bíblia diz que Deus curou o ventre de Sara e gerou Abraão, e gerou Isaque. Uau! Ismael recebeu herança de Abraão, porque Deus disse que em Abraão todos seriam benditos. Só que Ismael não foi Deus quem pediu. Sabe quem que Ismael é pai, irmãos? Alguém sabe? Ismael é pai dos árabes. Você sabia disso? Isaque, que é o filho da promessa, é pai dos judeus. Agora eu te pergunto, qual que é a maior guerra que existe na terra? É entre quem? Por quê? É uma guerra entre irmãos. Porque a promessa estava sobre Isaque. Tanto é que um judeu é reconhecido pela linhagem da mãe e não do pai. Porque do pai o árabe também é. Porque ambos são filhos de Abraão. A diferença é que os árabes falam de Ismael e os judeus falam de Isaque. Pastor, o que você está querendo falar com isso? Quando você tira a tua confiança no Senhor e tu coloca no teu próprio braço, tu gera Ismael. Por toda a história bíblica após Abraão, houve contenda entre o povo de Ismael e o povo de Isaque. Por toda a história existe briga pela terra de Jerusalém, que é de Isaque. Porque Ismael, aonde bota a mão, é próspero. Por isso que os maiores donos de extração de petróleo e diamantes são árabes. Por isso que Dubai é árabe. Porque eles têm a prosperidade divina. Deus falou: eu farei Ismael próspero. Agora, quando você se coloca num lugar de parar de acreditar no Senhor,
e você dá ouvido para as tuas limitações. Não, porque eu sou assim, porque eu tenho medo disso. Aí eu vou e encho a minha casa de grade, boto uma máscara na cara e falo, eu não saio de casa por causa que eu tenho medo do Covid. Que nem uma tia minha que fez isso. Depois que acabou o Covid, descobriu que estava com câncer e morreu. Perdeu os últimos anos de vida isolada em casa. Por uma doença que ninguém podia controlar. Porque quando descobria, já estava contaminado. Medo. O medo move as pessoas. Ou eu tenho medo que eu não vou conseguir pagar algumas dívidas e eu pego um empréstimo alto. Ou eu tenho medo que eu não vou conseguir fechar a venda de um carro e eu minto. Você compreende como o medo nos move? Ou eu tenho medo de guiar as minhas finanças corretamente, porque afinal de contas, se eu não roubar no Brasil, eu não cresço. Eu quero dinheiro fácil. Ou eu me deparo com um sistema e em vez de eu trabalhar pela educação e formar novas pessoas, eu paro, porque afinal de contas eu não posso fazer nada. Grande é esse adversário. Ou eu olho para a minha família que me rejeita, e em vez de eu orar e amar ela, como diz Mateus 44, 5:44, ame aqueles que vos odeiam, abençoe aqueles que vos perseguem, bendiz aquele que vos maldiz. Irmãos, quantas pessoas que sentam comigo com raiva de outras, e Jesus disse que é para você amá-las. Mas ele me ofendeu. Sim, tu também ofendeu Jesus, no dia que tu não quis andar com ele. Mas é medo, porque afinal de contas, o que vai ser da minha imagem se eu não me defender? Não, tu não precisa se defender. Irmãos, a Bíblia diz que Deus levanta do pó o príncipe. Se ele dizer que tu vai levantar, tu vai levantar. Amém? Só que Abraão não conseguiu acreditar nisso. Aí, em vez de ele deixar Deus fazer, Abraão, só continua, Abraão. Tu é peregrino em terra alheia, vai armando a tua tenda, cuida das tuas vacas, cuida dos teus bezerros, vai embora. Não, eu estou ficando velho, eu tenho que dar um jeitinho. Eu preciso fazer do meu jeito. Não, pastor não conhece o meu marido. Eu tenho que dar um jeitinho, senão o homem é encalhado. Não, tu não conhece a minha esposa é uma manipuladora sem vergonha. Eu faço de conta, só sabe, eu... Não, irmãos. Não. Meu filho, não sei por que meu filho está nas drogas, foi tão bom. Tem muita gente esperando que eu morda a minha língua, mas eu não vou morder, porque a Bíblia diz que se tu ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, jamais se desviará dele. O Emanuel e a Agnes e todos aqueles que serem meus filhos de verdade vão andar no caminho de Deus, não porque eu estou impondo, mas é porque eles verão em mim que é mais prazeroso estar no caminho do Senhor do que fora dele. Não é hipocrisia, é sobre a verdade. Não precisa ter medo, irmãos. Não, mas eu tenho medo. Seguir uma direção assim, não, tá louco? Entregar minha vida para estar na igreja, isso é loucura. Esse povo aí que entrega o sábado para ir arrumar casa que é de uma irmã lá da igreja, isso daí, ó. Isso daí os caras estão tudo louco. Eles deviam estar comprando ingresso para o Beto Carreiro. Compra ingresso para o Beto Carreiro num final de semana. No outro vai para a praia, no outro vai para Cascanéia, no outro vai para a viagem do parente. E no outro está comprando fluoxetina porque está em depressão, porque não ama ninguém. Temos que entender que aquilo que a gente constrói, a gente colhe. Abraão construiu Ismael com a mão dele. Deus está nos chamando, não tenha medo do teu adversário, mas não faça do teu jeito. Aí, a gente fica lá buscando em Deus, só que a gente não anda com Deus. A gente fala que está com Deus, mas a gente não está com Deus, porque o tempo todo as nossas atitudes não condiz com Deus. Irmãos, tem muitos homens na história da humanidade que tem relatos que falam assim, ó, eu gostei do Deus dos cristãos. Parece que é o melhor Deus que tem. Só que eu não o sigo, porque todos os cristãos que eu conheço não condiz com aquilo que eles falam do seu Deus. Uau! Aí foram para o hinduísmo.
Porque os hindus estão errados, mas eles são o que são. Olha que difícil. Mas Deus está nos chamando assim, ó, vai. Não faz do teu braço. Faz do meu. Como é que é? Confessa pecado. Se arrepende. Para de lutar contra a minha palavra. Para de querer ganhar a tua vida na terra. Só ganha a vida quem perde. Tenho ministrado muito Luiz nesses dias. Só ganha a vida quem perde. Se tu não perder tua vida, irmão, tu vai perder de outro jeito. Então entrega de uma vez, solta ela. Sabia que tu está morrendo? Não, pastor, que isso? Tá. 70, 80 anos é mais ou menos o fim. A linha de chegada. Mais ou menos. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Temos que entender o que está acontecendo. Sabe, Deus está falando assim, ó, entra num lugar mais alto, tira a tua visão da terra, para de querer fazer com a força do teu braço. Tudo que tu fizer com a força do teu braço, vai dar B.O. As coisas que tu comprou, irmãos, uma vez eu entrei num relacionamento, todo mundo disse para eu não entrar. Se bobear, até os passarinhos, quando pousavam na janela da minha casa, estava falando comigo, não entra. O que eu fiz? Entrei. Chegou um dia que eu dobrado meu joelho, o Senhor falou assim, ó, todo caminho na carne que tu fizesse, tu vai destruir agora, ou acabou. Claramente Deus falou isso comigo, irmãos, mas eu chorei aquele dia. Eu falei, Senhor, eu sou o pior dos pecadores. Carne pura, meu relacionamento, carne pura. Por isso que eu guardo tantos jovens hoje para não cair em pecado, para não desvirtuar o relacionamento. Carne pura foi meu relacionamento. Aí o que aconteceu? Chegou um dia que eu chorei, me humilhei, agora eu falei, pronto, agora eu preciso tomar uma posição. Eu tenho que desmanchar tudo. Deus falou para eu desmanchar tudo, inclusive o meu relacionamento, porque era tudo carnal. Sabe o que eu fiz? Me posicionei, me arrependi, me alinhei. Marquei com a pessoa num lugar. Irmãos, a pessoa que namorava comigo, se alguém filmar isso não posta, tá? Para não expor. Ela foi vestida achando que eu ia pedir em noivado. Alguns estão rindo porque não é na pele de vocês, né? Quando eu observei aquilo, eu falei, eu não acredito. Mas eu tive que permanecer. Foi uma experiência terrível, irmãos. Foi terrível. Foi terrível. Minha alma ficou muito abatida. Tem coisas que Deus nos manda, volta. Para de botar a mão. Graças a Deus, depois eu encontrei um lugar no Senhor. Passei um tempo andando com o Senhor e eu conheci a Suelen. E ali Deus trouxe paz. E ali Deus abençoa de verdade. Ali nasceu Isaac. Nem vou contar dos meus outros relacionamentos, porque eu quero que vocês saiam alegres daqui, amém? Carne. Carne. O filho do Wilton tentando ficar do jeito errado com as mulheres. Meu pai fez tanto isso, tadinho. Ainda bem que ele acabou com uma mulher de Deus. Mas sabe, irmãos, Deus está te chamando. Larga Ismael. Quem gera Ismael é preparado para a terra. Os árabes te preparam para a terra. A cultura te prepara para a terra. Quando você quer fazer da força do teu braço, tu vai olhar para a terra. Eu quero o meu carro, eu quero a minha casa, eu quero o meu futuro. Deus está te chamando para largar o teu futuro, largar a tua casa, largar o teu carro. E eu não estou falando que eu vou fazer uma fogueira santa para tu dar de oferta, amém? Eu estou falando que tu tem que mudar o foco da tua vida. E se tu quiser ofertar, nós mandamos para os missionários. Nós damos um jeito. Deus quer mudar o foco da tua vida. Tudo aquilo que te prende na terra vai te matar. Escuta o que eu estou falando. Tudo aquilo que faz você... Não, Abraão falou, eu tenho que fazer um filho, porque Deus não vai me dar. Eu tenho que cumprir o propósito na terra, porque Deus não vai fazer através de mim. É aí que tu começa a puxar um peso sobre a tua vida que não é teu.
Muitas pessoas estão tristes, cansadas, pesadas, porque estão vivendo com expectativas e fazendo coisas que Deus não mandou. Deus quer tirar isso de ti essa noite, em nome de Jesus. Deus quer tirar os lugares que tu frequenta, Ele quer mudar. Sabe por que tem pessoas que têm angústia de vir no culto? Porque ainda não entendeu que aqui é o melhor lugar para estar. E isso não é papo de pastor, isso é verdade. Mas a alma de muitos não entende isso. Elas não aderem a isso. Porque ainda estão tentando gerar Ismael. Ainda parece que a comunhão com o mundo é melhor do que com Deus. Ainda parece que os finais de semana investindo nos próprios negócios é melhor do que investindo nos negócios de Deus. Ainda parece que uma rotina baseada na própria sabedoria, não, porque eu fiz uma mentoria e na mentoria fala e tal, irmãos, mentoria Ismael, poder da terra. Agora, qual que é o poder de Deus na tua vida? Porque como é que explica as mentorias que Deus dá um filho aos 99 anos? Como é que explica a mentoria que Moisés andava no deserto e as sandálias cresciam e as roupas cresciam e não ficava velha e o pão caía do céu? Quem que explica isso, irmãos? Eu estou falando de Bíblia, de sobrenatural. Eu estou falando de céu. Só que a gente está cercado de ensino grego. Formas humanas de ver a terra. Enquanto Deus está falando, larga isso. Eu te batizo no Espírito Santo, eu te dou uma revelação e tu vai mudar a terra. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso mais estudar? Não, quer dizer que você tem que estudar, mas submisso à palavra do teu Deus. Quer dizer que eu não posso mais fazer treinamento com alguém que ensina sobre técnicas e sobre como lidar com pessoas e tal? Não, você pode, mas você não pode substituir a presença do teu Deus. A força de Ismael é da carne. Você vai conquistar as pessoas pelos 35 gatilhos que tu ativa. A força de Deus é, eu te dou uma palavra e tu vai falar e eles vão te ouvir. Porque o reino espiritual se move a teu favor. Um te prepara para a terra, outro te faz ouvir os céus. Entenda a divisão que eu estou fazendo aqui, irmãos. Por favor. Por favor. Eu não estou dizendo, senão daqui a pouco vai ter empresário aqui que vai me matar. Eu não estou dizendo que você não pode fazer treinamento para lidar com empresas e com pessoas, porque lidar com a psique humana é praticamente matemática. Eu estou querendo dizer para ti, que se tu focar nisso, tu vai focar na terra. Eu estou querendo dizer para ti, que existe algo que é mais alto. Tu tem que ter sabedoria, tu tem que ter entendimento acerca das coisas humanas, mas se tu só parar nesse lugar, tu vai carregar o mundo com a tua força, e aí tu vai perceber que tu consegue fazer 1 milhão em 7 dias, ou 100 mil, né? 6 em 7, é 100 mil ou 1 milhão, alguém sabe me dizer? 100 mil, tu consegue fazer... Jacques está sabendo demais, tá não, irmãos? Ele sabe esse caminho, ele já passou por lá. Não adianta você fazer 100 mil em 7 dias, por quê? Não, pastor, mas funciona, claro que funciona, só que assim como tu ganhou, tu vai perder. Ah não, mas eu consegui comprar várias coisas, e a tua família? E o teu propósito com Deus, como é que está? Você está entendendo? Não tem problema de você estudar algumas coisas, o problema é quando você estuda elas em detrimento da palavra de Deus na tua vida. Irmão, se fosse pela matemática, todos os psicólogos já tinham me condenado para um hospício. Da forma em que eu conduzo as coisas, da forma em que eu sou vulnerável às pessoas, eu já tinha sido excomungado da psicologia. Porque Jesus foi. Jesus foi rejeitado. Jesus, o pessoal fala, tu é louco. E ele falava, não, eu não sou, eu entreguei a minha vida. Vocês estão querendo discutir sobre a vida, sobre quem faz mal, como se proteger. Eu já entreguei já faz tempo. No momento eu vou ser crucificado e acabou. E eu vou perdoar todo mundo que me crucificou, acabou, está resolvido. Se dependesse de Jesus, o psicólogo estava tudo falido, irmãos.
de verdade, porque ele ensinou o caminho da paz. Ele falou: aquele que aprende de mim tem paz. E a psicologia pode ajudar. Não estou falando mal de psicólogo, senão daqui a pouco os psicólogos me matam. Meu pastor é psicólogo. Só que ele sempre fala: Marco, a psicologia funciona. Ele é formado em psicologia, psicanálise, mas quando Deus dá uma palavra, acabou. Não tem psicologia que explica. E não tem ninguém que consegue entender o que ele está fazendo. Só vai. Uau. Quando a gente gera Isaac, é vida com Deus. É Deus quem abre o caminho. Quando você vê, tudo começa a dar certo. Tararara. Quando você gera Ismael, é tudo muito moroso, é tudo muito difícil. Eu sentei com a pastora Leonice e falei: Léo, eu tenho discernimento. Você quer ir para o Macapá, sentar com a tua mãe, e ter um momento com a tua mãe? Ela falou: pastor, se Deus me der uma palavra, eu vou, eu quero. Eu falei: então estou te dando uma palavra agora, em nome do Senhor, vai, a gente vai levantar o dinheiro. Levantamos, irmãos, amém? Pagamos a passagem de ida e pagamos a passagem de volta, para a glória do Senhor. Um dinheiro que a gente pela para levantar, tudo junto deve dar uns 4, 5 mil. Mas Deus está fazendo. E se a gente não levantar o dinheiro para pagar a volta, eu pago. Mas ela vai lá. Porque Deus mandou. Isso ninguém explica. A gente estava suando para trocar os microfones. Daqui a pouco, do nada, levantamos 4 mil. Deus faz. Tem coisa que é acima da psicologia humana. Quando a gente caminha com Deus, Deus abre o caminho. Quando a gente caminha em Ismael, com a força do nosso próprio braço, tu tem que se esforçar muito para cuidar das tuas coisas. Quando você caminha com Deus, você só vai passando com o barco e com a rede, e os peixes vão pulando, vup, vup, e ele vai abrindo as portas. E os peixes procuram, e tu vai brilhar em meio ao povo. E aquilo que tu carrega, se foi Deus quem mandou. Irmãos, tem uma nail designer, que eu já vi ela fazendo unha, ela faz muito bem. Mas na minha opinião, minha esposa faz melhor. E eu observando a carreira daquela mulher, e ela cresceu muito rápido no Brasil. E um dia eu descobri, eu pensei: como é que pode essa mulher ter crescido tão rápido? Como é que ela estourou na carreira? Porque ela era uma simples aplicadora de unha. E de repente eu descobri a história dela. Um dia ela estava num culto, e se eu não me engano era o Dan Duque que estava lá, o pastor Dan Duque. E ele liberou uma palavra para ela, que Deus mandou ele liberar. Ele falou: olha, Deus vai te levantar na tua profissão, e tu vai ser vista pelo Brasil inteiro. E aconteceu. E aí eu entendi, eu falei para a senhora: olha, está aí a explicação. Irmão, se Deus deu uma palavra, não tem homem que pare essa palavra. Sabe que a gente precisa de uma palavra, Cris. Se Deus bate o martelo, acabou. Deus deu uma palavra para casar. Quem quer casar vai dar certo. Luiz e a Gil estão vivendo o milagre de Deus. Então na tampa, tem dinheiro para comprar uma bala. Nem precisa, não come mais açúcar, né? Mas Deus está provendo. E está acontecendo. Vocês estão entendendo? Porque Deus mandou casar. Então, quando a gente está em Ismael, a gente não tem uma vida alinhada com Deus. A gente até vive lendo as Escrituras, só que a gente não conhece o Deus que aponta as Escrituras. A gente vive estudando algumas coisas, mas a gente não conhece o poder do Deus dessas coisas que a gente estuda. Então, Deus está nos levando para um lugar de prática, de confiança, aonde Ele bota a mão e Ele faz. Aonde é leve, tu começa a estruturar as coisas e acontece. Aonde você vai avançando, à medida que Deus vai apontando. O Jonathan chegou falido, irmãos. Meu Deus, o Jonathan chegou. Não, pastor, eu não tenho, todo mundo tem jeito, mas eu não tenho mais não. Aí eu falava para ele, ele estava que nem Abraão, com 99 anos, ele ria, debochando da minha cara. Eu falei: Jonathan, o Jonathan aqui. Falei: Jonathan, você vai ver, deixa Deus te pegar na curva. E pegou algumas vezes, né? Está aí, hoje está abençoado. Está financiando grande parte dessa obra aqui. As viagens que a gente faz. Tem sustentado, irmãos. Caiu meu celular no chão. Não sei o que aconteceu. A tela soltou fora. Não trancou, mas soltou fora e rasgou os flat. R$680. Eu falei: ô Jesus, ontem de manhã.
Sabe quando dá aquela vontade de chorar, irmãos? Sabe, né? Quando você tem que gastar um dinheiro que tu não esperava. Aí eu fui lá, pedi para avisar no grupo dos diretores, alguém avisou, acho que foi a Monique, pediu para dar, o pastor está sem celular. Só isso. Daqui a pouco eu recebo uma transição do Jonathan, lá de R$100, R$150, dizendo, pastor, estou mandando dinheiro para te ajudar a pagar a tela. Eu falei, que é isso, cara? Olha o cuidado dele. Eu não estou falando aqui para alguém me transferir. Eu estou falando aqui que é o lugar que Deus tem nos colocado. São ambientes espirituais que Deus vai te colocar para cuidar de pessoas específicas. Sabe, ontem a Dai Santos, a gente lá na casa dela, passamos um furacão lá, né? Montamos pia onde não tinha cano de esgoto. Não, o Júnior fez umas coisas lá que eu falei, cara, o Mr. A me devia estar aqui para aprender a fazer esse negócio. E aí a gente estava lá e tal, e a Dai Santos, pastor, eu estou te incomodando. Eu falei, não tá não, porque enquanto eu estou cuidando de ti, a gente está cuidando de ti, Deus está cuidando da gente, Dai. E te prepara, porque Deus está cuidando de ti, porque tu vai cuidar de pessoa também. É só um tempo, aproveita teu tempo. Então, irmãos, a gente tem que entender e parar de militar contra a palavra de Deus. Se Deus disse que vai te dar Isaac, Ele vai te dar. Tá, pastor, mas como é que eu sei o que Deus me falou? Lê a Bíblia. Na Bíblia diz o que Ele fez por ti. Na Bíblia diz o poder que tu tem. Na Bíblia fala como tu tem que se mover. Na Bíblia fala o porquê que tu tem que se mover. Na Bíblia diz o pelo que tu tem que viver. Se tu viver pelo dinheiro, pela tua empresa e pelo teu futuro aqui na terra, tu tá pego, tu vai ser o homem mais infeliz da terra, a mulher mais infeliz da terra. Se tu tiver aquele sonho, não pode mais nem falar de Barbie, né? Porque distorceram tanta Barbie, que misericórdia. Se tu tiver aquele sonho do mundo encantado, que tu vai ter a tua família ao redor da mesa, com o teu príncipe, com a tua princesa, um monte de filhos, e os cavalinhos indo, irmão, tu tá pego. Pega a última geração e vê como é que são as famílias. Família do meu pai, nenhum irmão mais se reúne. Veja como estão as famílias, os filhos não se suportam. Senta numa mesa, fica no celular. Aliás, fica a dica, larga o celular. Se tu tiver muito tempo com o celular e pouco tempo com Deus, e bem na hora que a Mai está olhando para o celular, gente, ela vai achar que é com ela o negócio. Mas estava olhando a sobrancelha, né? E aí, irmãos, larga o celular, porque passa tempo com Deus. Eu estou treinando a minha mente, irmãos, eu estou quase conseguindo. Porque às vezes eu fico preocupado, vai que alguém me manda uma mensagem, mas eu estou conseguindo. A minha primeira experiência foi botar no modo avião para dormir. E foi bem negativa, porque disparou o alarme, arrombaram a igreja e eu não vi. Porque estava no modo avião. Mas amém. Deus cuidou. O Wander apareceu aqui aquele dia, irmãos. Eu cheguei aqui, o Wander apareceu, parecia, sei lá o que ele parecia. Eu cheguei aqui, deu 10 minutos, aparece o homem de moto, bem o serralheiro. O que eu precisava naquele dia era um serralheiro, irmãos. Apareceu um serralheiro. E aí ele fez aquela gambiarra bonita, que ficou bonita. Nem sei se eu vou trocar a porta, acho que eu vou adesivar aquilo ali, deixar aquilo, não, estou brincando. E aí, irmãos, deu um jeito, pronto, acabou. E aí, vai descansar um pouco, sabe? Vai passar tempo com teus filhos, teu marido, com a tua esposa. Vai orar um pouco, vai estudar a Bíblia. Quantos livros tu está lendo? Tu não tem mais tempo para nada. Aí daqui a pouco a tua vida fica na mesma. Claro, tu não vê algo diferente no Senhor. Então, o Senhor está nos chamando para sair desses lugares que nos prendem. Encontre um lugar no Senhor, sai da força do teu braço. Não anda mais na força do teu braço. Anda se Ele falou, pega a Bíblia e passa tempo com ela e descubra quem que tu é na Bíblia. Sabe, um dia perguntaram para João Batista assim, quem que tu é? Aí ele falou assim, olha, perguntaram, tu é o Messias? Ele falou, não. Quem que tu é? Sabe o que João Batista falou? Ele citou o livro de Isaías, irmãos. Ele falou assim, eu sou como um caniço agitado pelo vento, uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz que clama no deserto, eu não sou o Messias. João Batista viu quem ele era na Bíblia. O Senhor Jesus, ele chega um momento que ele fala assim, está escrito, eu vos enviarei aquele que pregará as boas novas e libertará os cativos. Aí Jesus fecha o livro de Isaías e fala assim,
hoje se cumpriu esse dia. Jesus estava vendo ele na Bíblia. Então a pergunta que eu te faço é: quem tu é na Bíblia? Para de querer gerar com a força do teu braço. Para de querer fazer Ismael. Ismael é trabalho duro. Isaac é relacionamento. E olha que a gente já fala isso há tempo. E aí numa década para cá tem sido falado do networking. Não, porque cresce quem tem networking. Isso a Bíblia fala há tempo, irmãos. Relacionamento, relacionamento. Deixa Deus falar ao teu coração. Agora olha o que diz. Olha o que diz Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Pastor, eu não posso mais confiar em ninguém? Claro que pode, Jesus falou isso. Então o que a Bíblia está falando aqui? Maldito é o que confia na força do homem. Não confia na força do homem, não confia na tua força, não confie no teu dinheiro, não confie na tua empresa. Confie no braço do Senhor. Entenda isso que eu estou te falando. Não confie nos teus próprios caminhos. Sabe tudo que tu acha de vida? Sabe tudo que tu acha certo? Joga no lixo. Pega a Bíblia e reconstrói a tua vida de acordo com a visão do Messias. Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe o que está falando. Senão daqui a pouco você vai ter uma colheita amarga, se é que já não está tendo. Deus te deu a oportunidade de seguir um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, verso 20. Então entre nesse lugar. Não confie no teu braço, confie na palavra do Senhor. Aquele que a confiança está no Senhor será como uma árvore, cujas suas raízes estão em ribeiros de água fresca. Presta atenção no que Deus está te falando. Pastor, mas eu quero orar, eu quero viver isso, mas eu não consigo. Então vai para a Bíblia, leia a Bíblia até que a Bíblia faça sentido para você. Mas eu não entendo, leia de novo, e de novo, e de novo, até que a Bíblia comece a se encaixar com a realidade que você está vivendo. Não é possível que você leia Mateus 6:33 e não entende. Buscai primeiro o reino de Deus, o resto vos será acrescentado. Não é possível que você lê Hebreus capítulo 10, verso 19 e você não entende. Possa entrar com plena confiança no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus. Não é possível que você lê Mateus 5:44 e você não entende. Bendizei aqueles que vos maldizem, amai os vossos inimigos. Não é possível que você estuda Mateus 5, o Sermão do Monte, que fala: bem-aventurados humildes de coração, porque deles será o reino de Deus. Humildade. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, vão apanhar, vão ser rejeitados, porque sempre falam a verdade. Entretanto, eles serão saciados. Bem-aventurados que serem perseguidos, porque me amam e buscam a minha justiça. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu vos separei para salvar os cativos do cativeiro. Não é possível que você não entenda isso. Talvez, irmãos, não é que nós não entendemos, nós não queremos entender. Talvez nós não levamos a palavra de Deus a sério. Se pergunte isso. Talvez o teu filme, o teu emprego, a tua água gelada, talvez o teu ambiente de descanso confortável é mais atraente do que a ardente palavra do Senhor. Talvez aquilo que tu quer não é o que Deus quer para ti. Talvez tudo que Ele te fala parece que é grosseiro. Talvez que cada vez que você vem ouvir o pastor ou falar com o pastor, parece que tu ouve o que tu não queria ouvir, porque te tira do lugar que tu está. Se tu não entender e não andar na palavra do Senhor, tu vai gerar Ismael. E ele vai causar guerra na tua vida, por toda a tua vida. Quantas pessoas que estão colhendo até hoje erros que cometeram no passado, porque Deus não mandou fazer. Tem uma forma correta de andar na palavra do Senhor. Amém?
O Senhor falou: vocês querem o céu? Eu dou. Ouvem a minha voz, sigam os meus conselhos e anda. Eu quero dar Isaac. Sabe quando que Abraão teve Isaac? Depois que ele se circuncidou. Circuncisão fala de uma marca de Deus na tua vida. Irmãos, é muito claro as pessoas que sentam comigo para conversar e querem Jesus acima de tudo, e as pessoas que sentam comigo para conversar e querem usar Jesus para os seus objetivos. Quando Abraão cortou o prepúcio e falou: a partir de hoje eu sirvo o teu propósito e eu não quero mais que tu me sirva, a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Sara, extraordinariamente. Uau! Talvez o que está faltando na tua vida para viver o sobrenatural de Deus, de um tempo novo nascer, é você confiar totalmente na direção do Senhor, buscar com toda a força. Quando nós entendermos isso, Luiz, não vai ser mais difícil a tenda de oração. Na verdade, vai faltar horário para nós. Quando nós entendermos isso, não vai mais faltar adoradores nas bandas de louvor, vai sobrar adoradores. Porque vão ter pessoas chorando: deixa eu participar do teu reino, meu Deus. Nós temos que entender isso. Deixa eu participar do teu reino, meu Deus. Nem que seja para lavar o chão da tua casa. Para terminar, em Lucas 1, 8 ao 23, a Bíblia conta de um homem chamado Zacarias. Ele não é muito notado e dele não é muito falado. Pai de João Batista. A Bíblia diz que um anjo aparece para Zacarias e fala assim: ó, tu vai ter um filho. Zacarias ouve aquele anjo, até meio que acredita naquele anjo. Só que na hora de viver, em vez de acreditar, ele fala: mas eu sou velho. Naquele momento, a Bíblia diz que Deus não interrompeu a promessa que ele teria um filho com Isabel, e o nome dele seria João, e ele seria aquele que prepararia o caminho para o Messias. A Bíblia não diz que Deus interrompeu isso, mas a Bíblia diz que Deus tocou na boca de Zacarias, e Zacarias ficou sem falar até o nascimento de João. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Tem muitas pessoas que perderam a expressão na terra. Tem muitas pessoas que quando falam, nada presta, porque não tem mais uma liga espiritual. Estão mudas. Tudo que elas falam não presta mais. Não tem mais força, não transforma a vida. João Batista perdeu a voz, porque ele perdeu a conexão com o Senhor. Ele não acreditou no propósito de Deus para a vida dele. Se tu não acreditar no propósito de Deus para a tua vida e no que Deus pode fazer: ah, mas eu sou velho, ah, mas eu sou incapaz, ah, mas é muita coisa para mim. Se tu não acreditar no que Deus pode fazer na tua vida: ah, paternidade é muito duro, tem que se aproximar de pastor e de irmãos. Se tu não acreditar e se jogar no que Deus está apontando para a tua vida, você vai perder a voz na terra. Ninguém mais vai te ouvir. Sabe, irmãos, com muita alegria, o Daniel está aqui hoje com a gente. Daniel, eu vou te usar como exemplo, posso? Daniel voltou para casa, está sendo curado no Senhor, tem andado próximo da gente. Mas todos aqui estão de prova, os ministros. Eu sentava com eles e eu falava assim, talvez não para todos, mas para alguns: a minha maior dor foi que no dia que o Daniel saiu, ele negou a verdade. E a partir desse dia, todo o testemunho que sair da boca dele não é mais confiável. Mas no dia em que ele voltou, Deus devolveu a voz para ele. E a partir de agora, tudo que tu fala, torna a ter confiança. Porque quando nós negamos o lugar em que Deus está nos apontando, e negamos a verdade dele, e trocamos a justiça por injustiça, nós caímos. Deus, ele não quer retirar a tua voz, mas se tu não acreditar nele, tu vai perder a tua voz. Muitas pessoas não conseguem mais funcionar, porque não estão mais conectadas com Deus. Eu tenho certeza que quando João Batista nasceu, irmãos, Zacarias pôde falar, ele deve ter dito assim: eu nunca mais discuto com anjo na minha vida. 9 meses
sem abrir a boca. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez tu estás num tempo na tua vida que parece que nada acontece. Porque tu gerou Ismael, porque tu discutiu com o anjo. Talvez tu está 10, 13 anos que nem Abraão. Um dia Deus falou contigo, tudo fazia sentido, de repente perdeu o sentido e tu começou a andar na tua vida. Mas Deus está dizendo para ti agora, entra na minha palavra, não tema os teus adversários, eis que boas novas chegaram, basta se arrepender e decidir andar comigo. Mas isso tem que acontecer no teu íntimo, no teu íntimo. Não basta você vir à igreja, não basta você ler a Bíblia, você tem que conhecer o Deus da igreja, você tem que conhecer o Deus da Bíblia, você tem que decidir assim, ó, eu quero, Senhor, as tuas verdades. Se é morrer por ti, que é o caminho, eu decido morrer. Irmãos, eu nunca quis ser empresário, irmãos. A única coisa que eu quis é, Senhor, me usa até eu morrer. E aprove a Deus que eu me tornasse. A única coisa que eu quis é ser um grande pregador pelo Senhor, para poder anunciar que Ele salva, que Ele cura, que Ele é Pai, anunciar que existe um caminho na presença de Deus. Irmãos, nós temos que entender isso, porque se nós não entendermos, a nossa boca ficará fechada, e Deus nem vai gerar mais em nós, porque José foi preparado para proteger Jesus. Zacarias nem fala mais sobre ele. Deus, Ele está te chamando para um lugar. Talvez a tua vida está parada, talvez está travada, mas Ele está falando, olha para a minha palavra. Irmãos, presta atenção, não é algo prático ainda. Tudo que é prático é fruto daquilo que mudou na raiz. Esquece a prática agora. Tu tem que ver a raiz. Quais são os teus valores? Quais são as tuas buscas? A minha já está definida, irmãos. Eu e o Jonathan vamos para o Quênia esse ano. Talvez vai ser o maior risco que a gente já teve, depois da África, que eu fui com a Suelen. Mas eu não estou indo para lá para proteger a minha vida e nem para perder a minha vida. Eu estou indo para lá por uma convicção. Mas e se eu perder a minha vida? Por amor dele, se eu perder, eu ganhei. Eu já não tenho mais proteção por ela. Se o Senhor quer que eu morra, eu morrerei. Se Ele quer que eu viva até os 100 anos, eu viverei. Todavia, a minha oração, Senhor, é que seja no teu altar, falando da tua grandiosidade, apontando para a eternidade. Porque não adianta, irmãos. Daqui a pouco a gente envelhece, daqui a pouco alguns adoecem, daqui a pouco acaba a vida. E o que aconteceu? O que importa? O homem é como a erva que nasce, murcha e morre. Presta atenção nisso, Deus está te chamando. Deus está te chamando para um lugar mais alto. Para de lutar com Deus e gerar Ismael no teu ventre. Deus quer tocar no teu ventre para gerar Isaac. Mas Isaac só é gerado no dia que ele liberar uma palavra lá de cima. Camila, quando começou no Coa Café, mais improvável e impossível. Uma pessoa que tem que trabalhar de graça, tendo que ajudar a casa. E eu falando, Camila, eu tenho discernimento, se tu pegar isso um dia a gente vai ganhar muito dinheiro e vamos abençoar os missionários, e tu terá um bom salário, e tu trabalhará na casa do Senhor. Ela sempre falou, pastor, eu sonho em trabalhar na casa do Senhor. Hoje o Coa Café já tem outra expressão, irmãos. Hoje já entra um dinheiro que a gente pode desenvolver. Ainda não é muito, mas já está começando. Ela andou numa palavra. Ela pode não ser a pessoa mais rica de Blumenau, mas ela não deve nada. Dorme em paz. Pode não ter a melhor casa do mundo, mas quando ela deita, desde que não esteja com trovoada e chovendo, ela dorme em paz. Nós temos que entender, irmãos, o lugar que Deus está nos apontando. Larga pela palavra dele. Dobra o teu joelho e chora até que Deus te diga o que tu fazer. A seara está branca. Poucos são os ceifeiros. Muitos são aqueles para nós alcançarmos e amarmos. A tua vida não tem valor nessa terra se não for perdê-la por amor de Cristo.
Tudo que tu conquistar distante dele é como uma palha que será queimada. É como Ismael, que só vai dar problema. Deixa Deus te tocar e gerar aquilo que é puro. Deixa Deus transformar os teus valores, a tua rotina, as tuas prioridades. Deixa Ele mudar a forma de tu ver. Talvez seja um evangelho mais doído, talvez não é bem aquela coisa que eu ouvia nos livros de autoajuda ou no evangelho da autoajuda. Mas eu tenho certeza que à medida que tu conhecer aquele que te criou, tu vai começar a dizer uma coisa: mais vale um dia na tua presença do que 1000 longe dele. À medida que tu conhecer o Jesus que eu conheço, você vai dizer uma coisa assim, ó: não vale a pena ficar longe dele. Pastor, o que eu posso fazer? Eu preciso fazer mais. Eu preciso dar mais. E aí ele te dá Isaac. E esse Isaac gera Jacó, que é Israel, que gera 12 tribos, e que dele é a ascendência de Davi, que tomará o trono na terra. E no fim dos tempos, que já chegamos, Israel, a nação de Israel, irá governar sobre toda a terra. Tem noção de que poder que é esse? Um homem se dobrou a um Deus, gerou um filho, que definiu o governo eterno do planeta Terra. 12 apóstolos que deram respostas a um homem e deixaram o maior legado da história humana, o cristianismo. 12. Nós temos aqui uns 50, 60, 70. Basta tu crer. Basta tu não temer e tu avançar. Larga a tua vida, que Deus vai fazer o teu nome ser lembrado em todas as gerações. Muitos foram os escritores que construíram grandes coisas, mas poucos foram aqueles que são lembrados como o apóstolo Pedro, que mesmo não sabendo escrever, até hoje é pregado nas igrejas. Nós temos que entender isso, irmãos. O maior legado que você pode deixar nessa terra, a maior construção que você pode fazer, não tem a ver com o que tu consegue fazer, tem a ver naquilo que tu crê que Deus pode fazer. E se tu crê, avança, em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida. Pastor, eu quero entregar mais. Enquanto nós adoramos a Deus, vem aqui na frente, os ministros estarão orando por você. Os ministros já estão entregando tudo. Essa ministração que eu ministrei hoje no sábado de manhã é muito mais violenta. Eu oro a Deus para que os diretores e ministros dessa igreja sejam homens de Deus, homens que dê exemplo para a congregação, que as suas vidas reflitam a Cristo. Se você quiser, vem aqui na frente, enquanto nós adoramos o Senhor. Pai, eu cansei de gerar Ismael. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu não quero mais confiar na força do próprio braço. Eu quero confiar na força do braço do Senhor. Eu não quero mais me mover pela minha vontade. Eu quero largar os meus caminhos e andar pela tua vontade, Senhor. Eu quero caminhar contigo. Diga isso ao Senhor agora, enquanto os ministros oram pela tua vida. Os ministros têm liberdade, imponham as mãos, orem. Vocês decidiram, vocês estão comigo todo sábado. Quando eu toco a trombeta para ir para a casa de alguém, vocês vão. Os ministros têm autoridade nessa casa, pode orar. Eu não quero mais confiar na força do próprio braço. É uma decisão. Eu quero mais, Senhor. Eu quero andar mais profundo. Deixa eu te falar, tu vai perder tua vida, mas Deus vai te levar para um lugar maior. É possível. É possível. Nós oramos, Senhor. Nós não queremos gerar Ismael, nós queremos gerar Isaac. Nós queremos pela força do teu braço.
Nós não queremos pela força do nosso braço, Senhor. Tire a força do braço humano. Espírito Santo, nós te pedimos que nós venhamos andar na tua glória e não na nossa força, Senhor. Nós não queremos agir na carne, não queremos agir nas estratégias humanas. Leva-nos mais alto, leva-nos corrigir o percurso, calibrar o destino, Senhor. Toque, Espírito Santo, toque, 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 toque. Obedecerei, ei, Jesus. Engendra nos corações fogo agora. Fogo, Espírito Santo. Glória para suportar as aflições. Evangelho verdadeiro, aonde nos leva para a cruz. Nós abrimos os braços e dizemos: crucifica-nos. Libera, 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 libera. E leva onde eu possa ouvir tua voz. Libera, Espírito. Nós queremos gerar Isaac na força do teu braço e não na nossa. Sim, Espírito. Deixa eu te falar algo. O Senhor quer ajustar agora a tua bússola interna. Uma parte dentro de ti tem que ser tocada. É uma bússola. Ela está apontando para um lugar. Ele quer calibrar essa bússola agora. Ele quer tocar na tua vida para que tu calibre o teu destino. Deus, Ele quer colocar o céu como o teu destino hoje. Não é mais a terra. Talvez o carro novo tu vai ter, a casa nova tu vai ter. Talvez tu será visto em todas as nações como um grande empresário. Mas Ele quer tocar agora numa bússola interna que diz: o céu é o meu destino, Abba, Pai. Então fecha os teus olhos, deixa Ele engendrar isso no teu coração agora. Nós oramos, Espírito Santo. Nós oramos e pedimos agora que tu venha corrigir o rumo, a bússola, o destino daqueles que estão aqui agora. Modifique a parte mais íntima do ser. Nós não queremos estar distantes do Senhor, aonde há trevas e desordem. Nós queremos estar onde habita a verdade e a justiça. És tu quem faz, não é eu como pastor, não é as ovelhas e os filhos, és tu quem faz. Então libera agora, Deus. Cai agora as barreiras que nos impedem de avançar. Cai as barreiras agora. Cai as barreiras. Cai as barreiras. Cai as barreiras. Cai as barreiras. Cai as barreiras que nos impedem de avançar. Toque como uma espada de fogo e retire os limites. Tempo novo para aqueles que se prostram diante de ti. Ei, Espírito Santo. Ei, nós liberamos. Adore ao Senhor nesse ambiente de vitória. Ei! Tu esperas por... Nós estamos aqui, Jesus. Levanta a tua igreja. Nós queremos a tua volta. E eu vou como águas profundas. Libera graça, Senhor. Graça, Senhor. Graça. Graça para posicionamento. Libera graça, Senhor, para posicionamento.
Em nome de Jesus. Aleluia. Existe um lugar para tu fluir em relacionamento. Encontre um GU. Vá, fale, aprenda, cresça pelo reino. Deus está nos levando para um lugar. Pastor, a minha vida não tinha sentido. Não tinha, agora tem. Escute, a tua vida não é um carro novo, uma faculdade, sucesso na profissão. A tua vida é andar com Deus. Não tem sentido a vida se não for esse. Então Deus está te levando para esse lugar hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te encha, te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre a tua vida.